Quanta humilhação! O Xandão tava todo animadinho. Veio até São Paulo, pegou o microfone, subiu no palco para palestrar contra a anistia, para debochar de Jair Bolsonaro e ainda fez piada com os bolsonaristas. No entanto, o teatro, que estava completamente lotado por uma gigantesca plateia, fez algo inacreditável. Ao término do discurso do Xandão, praticamente ninguém bateu palma para o senhor ministro. E ainda na sequência, André Mendonça pediu a palavra, subiu no mesmo palco do Xandão e arregaçou o iluministro. Olha que momento delicioso. Claro que eu separei o melhor aqui para você. Se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que, eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando o ataque à democracia. Estão barrando tudo o que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador. E esse método não funcionou, não vai funcionar, e aqueles que tentarem no Brasil serão responsabilizados. De 2 em 2 anos, ou nós elegemos os nossos representantes gerais, ou os locais, tanto do Legislativo quanto do Executivo. E é o único país do mundo que, com 158 milhões de eleitores, em pouquíssimas horas dá o resultado das eleições. Nós não deixamos, enquanto sociedade, e aqueles que viveram sob a ditadura sabem isso, nós não podemos deixar que retirem das brasileiras, dos brasileiros, esse orgulho. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Quem ganhar, assume. Quem perder, tenta daqui 2 anos ou 4 anos. Isso é democracia. Isso é liberdade com responsabilidade. Nós temos, então, imprensa livre, nós mantivemos eleições livres e periódicas, e, apesar de todos os ataques, nós mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora. Pouco importa. Sabe qual que foi a reação do público ao escutar este trecho do discurso do Xandão? O seguinte. Muito obrigado pela atenção. Claro. Obrigado, ministro Alexandre. Escutaram? Foi difícil, né? Eu entendo. Praticamente ninguém bateu palma para o ministro. E é claro que ele foi obrigado a sair meio de... Logo na sequência, quem foi palestrar? André Mendonça, que deu um lindo show, rasgando o discurso do Xandão, que a gente acabou de ouvir. Olha isso. Devemos preservar as nossas instituições, e quem está nas instituições precisa ser o primeiro agente de preservação da própria instituição. Em quarto lugar, instituição justa demanda o reconhecimento das perspectivas da sociedade. Saber o impacto das suas decisões, das suas políticas no âmbito da sociedade. Significa abrir mão dos próprios interesses e interesses pessoais, interesses corporativos em favor do interesse do bem comum. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e o princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O que significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção.
o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. Mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes. E agora, apenas para efeito comparativo, veja só como que o mesmo público reagiu à fala do ministro André Mendonça. Deus nos abençoe. Obrigado, ministro André. Perceberam a diferença? Enquanto o Xandão teve o aplauso de meia dúzia de gatos pingados, André Mendonça, ao término da sua fala, falando, defendendo a democracia, defendendo a Constituição, falando em defesa da liberdade de livre expressão, livre manifestação, foi aplaudido praticamente por todo o auditório, por todo o teatro e o melhor, de pé. Mas não é a primeira vez que o Mendonça faz o Xandão perder os cabelos de raiva. Se a OAB fosse contrária a determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece. Obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida à AGU, só permite-se a parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Não, isso pode, isso não pode, aquilo pode. Não, é muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra, ou seja, a qualquer outra instituição que tem interesses privados também. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. André, eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, ouvi, prestei atenção, se Vossa Excelência permitir, eu continuo. A arrogância de um certo ministro é notável, a partir do momento que ele entende que todo o seu discurso, o seu trabalho, está restrito apenas a uma bolha, especialmente a bolha petista democrática. Agora, quando esse mesmo ministro sai às ruas e tem contato direto com o povo, percebe que o seu trabalho não é tão bem querido assim. Muito obrigado pela atenção. Claro. Obrigado, ministro Alexandre. Deus nos abençoe. Obrigado, ministro.